Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e estamos terminando a temporada de Nina the Starry Bride. Este review é do 11º episódio e, se nada mudar, e eu não acredito que não teremos uma segunda temporada, o anime termina segunda-feira. E não acredito porque a gente está num momento, né, muito bom para os animes shoujo, os animes, né, josei, né, que é o caso de Nina, né, sai numa revista para mulheres adultas, não precisava, mas sai, né. Eu acredito numa segunda temporada sendo anunciada aí logo quando terminar o 12º episódio. De repente a gente já termina com o anúncio, ou pouco depois, né, algumas semanas ou meses depois. Essa é a minha aposta, tá? Não é como no caso de Kageki Shoujo, né, que foi um anime da temporada de 2022, que eu gostei muito e fiz várias resenhas, não vídeo resenhas, né, embora eu tenha até comentado em vídeo, em que eu desejava, né, aquela coisa, eu desejo que tenha. Nina the Starry Bride, ele me parece que terá de fato, tá? Mas é ainda uma aposta, não tem nenhuma informação. A série no Japão, ela está no volume 16, que ainda não foi publicado, e eu li até o último capítulo que foi lançado no Japão, que os fãs já estão traduzindo conforme vai saindo, né? Que é um Gaiden, é o capítulo 60.5, em que a Nina, a protagonista, nem aparece, mas o mangá não tem cara de que está terminando, não, tá? A autora disse em março deste ano que estava na reta final do mangá. Eu, olhando pelo que está publicado, eu apostaria que está no penúltimo arco do mangá e o arco final ainda será iniciado, o que significa, né, que eu aposto que o mangá vai ainda se estender pelo menos até o volume 20. Isso seria o que eu apostaria, tendo lido tudo o que está disponível até o momento, né? A revista Beloved, que é a revista que publica a série, ela sai mensalmente. Mas vamos lá. Para você que chegou aqui agora, eu sugiro que você volte lá, ou no episódio, né, do ShoujoCast, em que eu comentei o mangá e o anime, que ainda não tinha estreado, então dei uma geral da história, ou vá ao episódio comentando o primeiro e o segundo capítulo do anime, tá? É o melhor, né, do que assistir este programa, que vai estar comentando o final da série praticamente, tá? Mas muito bem, né? A série até o momento. Nina the Starry Bride é uma série de fantasia. Ela se passa num mundo, né, dividido em vários pequenos reinos, alguns menores que outros, né, diga-se passagem. A autora, né, começa no reino de Fortuna, que é a terra natal da nossa mocinha, que ficou órfã muito cedo, que viveu nas ruas, né, na companhia de dois meninos que se tornaram a sua família de adoção, o Said e o Colin. Essa moça, né, que é a Nina, quando começa a história ela tem 15 anos, não sei se ela já completou 16, até estava discutindo com meu marido hoje a temporalidade do mangá, né? Passaram-se somente alguns meses nesses volumes todos, né? Não se passou um ano ainda. Nina, ela tem uma característica diferente, ela tem os olhos de um azul, né, muito raro, então seus olhos não mudam de cor à noite ou de dia, nunca se escurecem. Em Fortuna dizem que aqueles olhos são os olhos, né, da cor dos olhos do deus principal de Fortuna, mas há uma outra história que também explica aqueles olhos, né, que aqueles olhos seriam olhos do povo, de um povo que desapareceu, chamado de povo das estrelas. E qualquer criança, né, que nascesse com esses olhos teria, né, seria uma criança, né, especial de alguma maneira. E quando nasce uma criança com esses olhos na família real de Fortuna, normalmente uma menina, ela é separada, né, e dedicada, né, a esse deus, né, ela vai ser educada no santuário. Os pais da Nina, antes de morrerem, dizem para Nina esconder os seus olhos, né, porque
aqueles olhos podiam ser bênção e maldição. A Nina não sabe muito, não sabe nada, né, por qual motivo ela tem esses olhos, e até o momento no mangá a gente não tem ainda uma explicação completa, mas ela já sabe que ela descende desse povo das estrelas, ela já entendeu, né, uma série de coisas conforme a história caminha. O fato é que, né, a princesa que nasceu com os olhos desse azul raríssimo, a princesa Alisha, ela estava nesse santuário, nessa ilha santuário. Ela seria ordenada sacerdotisa aos 16 anos, mas o pai dela, que é o rei de Fortuna, decide fazer um acordo de casamento com o reino vizinho de Galgada, que é um reino belicoso que está invadindo todos os seus vizinhos, que ameaça a Fortuna. Então ele faz um acordo de casamento em que ele daria essa princesa, que deveria ser sacerdotisa, em casamento ao rei de Galgada, como uma forma de cimentar uma aliança. Ela seria uma noiva refém, como foram noivas reféns tantas princesas ao longo da história do mundo, e na Europa isso acontecia tranquilamente até o século XVIII. Só que a Alisha, ela morreu pelo caminho, né, sofreu um acidente, e o príncipe Azuri, que é o segundo príncipe, deveria proteger, né, essa sacerdotisa e levá-la, né, de volta ao Palácio Real, que é seu irmão. Ele precisa de uma substituta e ele ouve dizer que há uma pessoa, ele não sabe se é um menino ou uma menina, que tem os mesmos olhos, e ele compra a Nina do Said, né, depois da morte do Colin. Eles ficaram sozinhos, e o Said e a Nina vão se desentender a respeito de algo que para Nina é muito importante. Ela não acredita que o destino das pessoas está escrito nas estrelas, que é algo que todos em Fortuna parecem acreditar, né? Que todos têm uma missão a cumprir e da qual eles não podem se desviar. Então ela acaba sendo vendida ao príncipe Azuri. No início eles não se dão bem, até porque ele quer, né, que ela aprenda o mais rápido possível tudo que é necessário para se tornar uma princesa e enganar, né, a quem precisa enganar. Então teria 3 meses antes do casamento. Só que eles acabam se apaixonando, e o Azuri, que era o mais conformado de todos, né, com a ideia de destino, né, que ele tinha um destino a cumprir, que ele era, né, como se fosse um peão nesse tabuleiro dos interesses do reino, ele acaba decidindo, né, que ele vai evitar o casamento da Nina, que ele vai fazer o possível para não somente, né, não enviá-la para Galgada, mas ficar com ela, porque ele a ama, né? Só que a Nina acaba sendo convencida pelo rei aposentado, né, pelo rei ancião, que é o bisavô desses príncipes todos, de que somente ela poderia salvar Fortuna e salvar o Azuri, que estava sofrendo uma série de atentados, né, contra a sua vida. E assim a Nina vai, né, se sacrificar para cimentar essa aliança, mas antes de partir ela promete, né, numa promessa ameaça que eu não vou explicar, né, vocês que estão assistindo sabem, aqueles que não estão assistindo têm que assistir o seriado. Ela diz que ela vai se tornar a rainha de Galgada, ela vai ganhar poder naquele outro reino, e ela vai, a partir de Galgada, proteger, né, o reino de Fortuna, proteger o Azuri e se vingar caso alguma coisa aconteça com ele. E a Nina, ela acaba, né, sendo mandada antecipadamente, até porque o Azuri estava manobrando para tentar evitar o casamento, para Galgada, onde ela acaba conhecendo o seu príncipe prometido, que é o Set, que é um príncipe guerreiro, que é um sujeito aparentemente sem coração, e no início, né, ele se mostra muito violento, muito cruel, mas a Nina decide que ela não vai se deixar quebrar, ela não vai se deixar assustar por ele, aterrorizar por ele, que ele não vai roubar dela, né, a sua alegria de viver, e não vai desviá-la do seu objetivo, que é fazer com que aquele homem, né, case com ela, né, casar com esse sujeito e se tornar útil para ele e fazer diferença na vida dele, né? E o que acontece é que a Nina não é a única princesa que está naquele castelo, né, que pertence, castelo de Basteia, se não me engano, que pertence ao Set, mas há outras princesas que ele torturava ali. Mas essas princesas acabam fugindo, né, e a Nina, ela fica
e não somente ela fica, como ela começa, né, começa a se estabelecer uma relação entre os dois, em que ele aparentemente continua frio e insensível com ela, mas todos que estão ao redor, que o conhecem de verdade, percebem o quanto ele já mudou, né? Porque a Nina, né, quando ela chega, ninguém fala com ela, os empregados, né, ninguém fala com ela, mas ela consegue ganhar a estima de todos e todos torcem para que ela se torne, né, a rainha de Galgada. Quando Seth ele é convocado a voltar para a capital, ele leva a Nina com ele, que era algo inesperado, né? Nunca ele tinha levado nenhuma princesa, ele leva ela com ele para a capital. E ao longo do caminho, por conta de um acidente sofrido, eles dois acabam se aproximando ainda mais. O Seth, ele tem uma cracatua, né? Quem vê qualquer imagem, né, deve aparecer, que também se chama Nina, né? E quando a Nina ouve ele chamando a primeira vez o pássaro, ela responde, né? Ela olha. Então o Seth acredita que Nina é o nome de infância, né, da nossa protagonista, né? Que Alisha seria o seu nome, né, de princesa, e Nina seria o seu nome de infância. Isso existe em algumas culturas, inclusive, né, os príncipes da casa real japonesa, quando crianças, eles têm um nome, depois que eles chegam à idade da razão, né, o que seja, eles acabam recebendo seu nome definitivo. Então isso não é incomum, né? E o nome é muito importante para Nina, né? Porque quando ela é levada pelo Azuri, né, ela diz que é dito para ela que a Nina morreu e que agora ela é Alisha. E na relação dela com a Azuri, uma das coisas importantes é quando ele aceita, né, chamá-la de Nina, pelo menos quando eles estão juntos. Recuperar esse nome é importante para ela. Aliás, o nome é aquilo que ela tem, os olhos e o nome, né? Na capital do reino de Galgada, a Nina ela conhece os outros 3 irmãos do Seth e o rei de Galgada, que depois se revela ser uma rainha. E é um rolo muito que a autora, né, criou aí, né, porque Galgada é governado por uma regente, que é chamada de rei, mas é uma rainha, que é a Noa, que é irmã do rei falecido e que ela é que terminou de criar os sobrinhos, e ela decide aí, vai decidir quem é que vai se tornar o rei. Então o Seth era o herdeiro, mas ela decide que não vai ser mais, que herdeiro vai ser quem casar com a princesa Alisha, e estava chegando a época de um torneio anual de Galgada, em que o vencedor do torneio podia pedir qualquer coisa. E aí cada um dos príncipes vai colocar, né, o seu campeão para lutar, né, por sua casa. Então aquele que ganhasse pediria, né, a Alisha. E ao pedir a Alisha, a princesa, a Nina, seria o próximo rei e lideraria a conquista de fortuna. Esse era o objetivo da coisa toda. Os príncipes eles são proibidos, né, de lutar nesse tal desse torneio, porque houve uma vez que um príncipe herdeiro morreu, né, participando do torneio. Então é uma tradição, assim como os generais também não podem lutar. A Nina conhece cada um desses príncipes, né? No início eles parecem criaturas muito superficiais, né? Meio que caricaturas, mas conforme a história vai andando, né, cada um desses príncipes eles vão ganhando, né, personalidades muito distintas e se tornam personagens interessantes. A gente não vai conseguir ver isso no anime, porque ele vai terminar no episódio 12. Acho que o único que ganhou, né, a sua mais brilho é o Bido, que é o meu príncipe favorito aí de Galgada, depois do Seth, né? Que o Seth é um dos protagonistas, né? O Bido é um coadjuvante muito simpático. A Nina e o Seth estavam se aproximando. Nina tinha, né, decidido que ela precisava, né, conquistar esse homem, né? O Seth, inclusive, ele revela o seu passado. Então ele é uma criatura cheia de traumas, cheia de problemas, e a Nina embarca naquela, né, que a gente já viu em muito material feito para o público feminino, que a gente já viu em depoimentos, né, de mulheres, né, da vida real, de que aquela ideia de que a mulher vai consertar o homem, né, vai salvar esse homem, vai resolver todos os problemas de um homem que é quebrado, é defeituoso, é problemático. É claro que a gente está num mangá, né, a gente está num material de ficção, então essas coisas elas acabam sendo possíveis,
Mas o que eu tenho que dizer é que o Seth também vai, não ainda nesse momento da história, se esforçar muito para se tornar uma pessoa melhor. Mas o fato é que a autora entrou, quando ela apresenta o Seth, eu acho que ela errou a mão ali na hora de apresentar o Seth, e aí depois é muito difícil, pelo menos para algumas pessoas, conseguirem aceitar o Seth como alguém digno de ficar com a protagonista, né? Mas, enfim, antes do torneio, né, chegam mensageiros do Reino de Fortuna, e esses mensageiros chegam trazendo uma notícia de que é um novo rei em Fortuna, que o rei é o príncipe Azuri, que nem era o príncipe herdeiro, que estava fora da linha de sucessão, porque assim como a Nina, o Azuri não tem sangue real, né? Ele é que os japoneses chamam de kagemushi, ele foi colocado no lugar do príncipezinho que morreu, né? Tem toda uma situação. Ele e a Nina estão ligados aí por uma espécie de origem comum, né? Alguém que é trazido para substituir outro, né? Que desapareceu. E um dos mensageiros é o Azuri. Só que ele está, obviamente, disfarçado. E a Nina, que já tinha conseguido, né, se decidir de que o Seth era o seu destino, que proteger Fortuna era o seu destino, agora ela está numa situação de confusão emocional muito grande. E aí todo episódio eu peço, lembrem que ela é uma adolescente de 15 anos, tentem lembrar, né, o quão difícil é ser adolescente para aqueles que não são, né? Talvez a gente esteja tão longe que nem lembra, né, das angústias de ser adolescente, e que alguns adolescentes são mais sensíveis que outros, né? Então a Nina, né, ela acaba, né, ficando nessa situação em que ela tinha decidido por um e agora ela tem o outro ali dizendo, né, porque eles vão conseguir conversar em segredo, dizendo que veio buscá-la, que quer levá-la com ele, que veio recuperá-la, né? Os mensageiros de Fortuna, eles querem negociar o atraso do casamento, aguardando aí a coroação oficial do novo rei, etc. e tal. Temos o torneio, e um dos irmãos do Seth, que é o príncipe Yo, ele decide, né, trazer de uma prisão de segurança máxima um general, que era um general criminoso chamado General Holt, que depois vai se tornar uma personagem muito importante no mangá, uma personagem coadjuvante bem legal. Só que acabam, né, trazendo para ele, e isso não foi à toa, ele foi enganado, um criminoso, de fato, um assassino sanguinário, que sentia particular prazer em matar mulheres e crianças. E esse sujeito, ele acaba entrando no torneio em nome da Torre Preta, da Torre Negra, que é a torre do príncipe Yo. Então, cada príncipe tem uma cor, cada príncipe tem uma torre, né? A torre do Seth é a branca, a do Bido é a púrpura, roxa, a do Yo é a preta e a do príncipe Tolt é a verde, né? O Tolt é o príncipe caçula, e que parece inofensivo, mas vocês que estão assistindo a série já sabem que não é inofensivo, né? Eu já tinha desconfiado quando ele entra no mangá, assim, eu falei assim, isso é um clichê, né? Quando ele aparece cuidando de plantinha, então, que é uma cena que foi cortada, se não me engano, acho que essa ceninha rápida não tá no anime, eu falei, que cuida de plantinha, que fica lendo e que parece inofensivo, ele não é inofensivo. Mas, enfim, né? A Nina, né, ela está disposta, né, a impedir a invasão de Fortuna. No dia do início do torneio, ela se monta toda, né, parece belíssima, quase como uma deusa, para tentar, ela não sabia ainda que era uma rainha, né, para tentar meio que seduzir, né, o rei de Fortuna e convencê-lo, né, a lhe dar o reino de Fortuna. Porque quem vencesse o torneio poderia pedir qualquer coisa, e a Nina chega a pedir para o Seth treiná-la, né, para ela lutar no torneio. O Seth treina a Nina já tinha algumas noções de defesa pessoal que tinham sido dadas pela sua dama de companhia, Rikami, que é a única que vem com ela de Fortuna. Mas aí o que acontece é que esse guerreiro que está lutando pela Torre Negra, ele mata todos os seus oponentes, ele mata mesmo aqueles que pediram clemência, que admitiram a sua derrota. A rainha de Galgada diz que Galgada é o reino dos fortes, então não há nenhuma regra que proíba que ele faça isso. A Nina, que é uma criatura, né, dada rompantes, ela é um tomboy, né? Ela simplesmente diz que
que vai entrar na arena e vai usar, né, acreditando que ela poderá influenciar o sujeito, fazer a carnificina parar. O que ela consegue, na verdade, é ter o sujeito a perseguindo pela arena, porque ele tinha sido colocado ali exatamente para matar a princesa, né? E, bem, se a princesa desceu na arena, quanto melhor. O Azuri vai entrar na arena, porque ele tinha sido intimado pelo Seth a lutar no torneio, né? Porque ele ousa tocar o pé da Nina para tirar um espinho que estava lá, e o Seth, muito possessivo, ainda extremamente, né, violento e possessivo, ele simplesmente diz que se o Azuri tocasse na Nina de novo, ele mataria, né, mas o desafio é entrar no torneio. O Azuri entra na arena, ele começa a lutar com aquele assassino, mas o assassino não quer lutar com ele, quer matar a Nina. A rainha de Galgada percebe que ele é muito bom guerreiro, mas ele está fingindo ser menos bom do que ele é, né? Até porque, né, ele está ali numa espécie de disfarce. E o Seth acaba sendo chamado, né, desesperadamente vão lá chamar o Seth entrar na arena também. E o Seth mata o sujeito, mas depois ele parte para cima do Azuri, porque o Azuri foi lá e tocou na mão da Nina, e enfim. Seth está muito confuso, isso é mostrado nesse episódio 11, porque ele não entende qual é a relação entre Nina e o Azuri. Ele não entende, e agora eu já estou falando do episódio 11, né, porque que a Nina olha, né, daquela maneira para aquele homem, que homem é aquele. E o Seth, ele nunca sentiu falta de ninguém, ele nunca sentiu afeto por ninguém, né? Ele foi, inclusive, meio que treinado para ser frio, ser sem coração. Inclusive, algo que é muito interessante, né, que a rainha de Galgada, conversando com Nina, vai dizer, né, que cada um dos príncipes tem falta de alguma coisa, né? O Bido tem falta de ambição. O Bido é muito vaidoso, mas ele não quer ser rei. Ele é o mais velho, mas ele não quer ser rei. Ele quer outras coisas, né? O Seth não tem coração, o Io não tem inteligência, e o Tolt é um outro caso, né? Ele não foi feito para reinar, e o próprio rei, pai dele, né, deu ordem para que ele, de forma nenhuma, né, ele já está excluído do trono, ele não pode, ele não vai reinar, porque a família da mãe dele é uma família que, através dele, quer chegar ao poder. Então o rei falecido disse que de forma nenhuma, né, ele vai poder chegar ao poder. Eu tenho uma gata aqui mexendo nas coisas, estou na mesa. Então o episódio 11, que é um dos melhores episódios da série, começa com a rainha de Galgada, né, fazendo parar aquele duelo entre o Seth e o Azuri, dizendo que o Seth infringiu as regras, né, do torneio, e Seth acaba sendo condenado a ficar 30 dias incomunicável, preso, né, na solitária. A Nina fica desesperada, né, com aquilo do Seth preso. O Seth, na sua prisão, né, finge que não se incomoda, mas está ali com aquela pulga atrás da orelha, porque ele quer saber quem é o Azuri, quem é aquela figura, porque a Nina olha para ele daquele jeito, e ele sente falta da Nina, né? Ele sente falta da Nina, não é algo que ele está acostumado a passar. Enquanto isso, né, o príncipe Bido, ele decide, né, investigar uma coisa, né, porque ele percebeu durante o torneio, né, que existe alguma coisa entre o Azuri e a Nina, né? E ele, né, que é um sujeito que tem um olho clínico para questões do coração, né, ele é um sujeito dedicado, aparentemente dedicado aos prazeres, né, aos prazeres da carne, né? Ele vive cercado de mulheres, ele tem um harém, até os soldados da torre dele são mulheres, e ele foi, né, muito humano, né? Isso foi tirado do episódio anterior, quando ele diz para sua campeã, né, que ela perdesse a luta antes de chegar no Dograket, né, que acho que é Dograket, o nome do guerreiro lá que o Io trouxe por engano, né? Porque ele não poderia perdê-la, né, porque ela era muito valiosa para ele. O Bido, ele parece, né, cabeça de vento, vaidoso, mas ele tem, né, uma preocupação muito grande com as pessoas que o servem, né? Ele não é
né, o sujeito vazio, superficial, que aparentemente, né, que aparenta. Mas o fato é que ele vai, né, convidar a Nina para conhecer a capital de Galgada, e aí a gente tem um pequeno corte no anime, todas as piadinhas de fundo sexual, que são muito poucas, né, que existem no anime, que existem no mangá, elas não estão no anime, porque o Bido faz uma piada, né, quando ele vê a Nina, né, que ele fala: mas ontem você parecia uma deusa ao entrar na arena, você estava belíssima, e hoje, o que aconteceu? Até os seus peitos diminuíram, né? Todas as piadinhas com o fato da Nina, né, ter pouco seio, enquanto a Anne, que é a maid dela, né, que é a sua dama de companhia, né, ser peituda, todas essas piadinhas foram tiradas, né, do anime. Não tá lá. O Bido, ele leva a Nina para passear pela cidade e, surpresa, quando ela chega para entrar na carruagem, ela descobre que ele chamou também, né, os mensageiros de fortuna. Ele, na verdade, acha que a princesa tinha um romance secreto com um dos seus guardas, e ele quer promover o reencontro, né? Ele vai chegar a dizer para Nina: eu não sou seu amigo, mas eu também não sou seu inimigo. Então ele quer ver o circo pegar fogo, né? E na carruagem é até interessante, né? Porque isso ajuda a compor a personalidade do Bido, né? Que no mangá ela vai ser aprofundada posteriormente, né? Como ele percebe a política, como ele percebe o governo. Galgada, a capital de Galgada é riquíssima, né? E, de repente, a carruagem passa por um mercado de escravos, escravizados a céu aberto, e são escravizados do território de Teltan, que o Azuri pretende sublevar, né, e trazer para o lado de fortuna. E o Bido usa daquelas justificativas bem, né, tradicionais, né, oficiais, assim, para ter escravizado. Não, eles perderam a guerra, nada mais natural do que isso, mas ao mesmo tempo, vocês não têm escravos em fortuna. A Nina diz que aquilo é horrível. Ele admite que é horrível, né? Ele admite que aquilo não é o ideal, né? E ele não está mentindo, né? Isso certamente é algo que ele pensa, mas ele não tem poder para impedir que as coisas aconteçam. Né, e aí ele vai mandar parar a carruagem, vai dizer que a Nina pode passear, e que o guarda, né, o mensageiro de fortuna, aquele ali, aponta, ele vai tomar conta dela, né? A Nina acaba fugindo, se embrenhando pela cidade, porque o Azuri, né, começa a fazer tipo um sermão para ela, né, muito sério, e ela pensa, né, voltamos lá para o início da nossa relação, o que é que ele está fazendo aqui? E quando eles se afastam, o Azuri vai reforçar lá todos os seus votos, né, de amor, de que vai levá-la de volta, e aí ele tenta beijá-la e ela não aceita o beijo, e ela diz, né, fala que ele veio para trazer confusão, porque ela estava ali com uma missão, ela já tinha decidido o que ela teria que fazer, e agora ela não sabia mais o que fazer. O Azuri não se mostra, né, nem furioso nem nada nesse momento da série, né, tanto no mangá quanto no anime. Ele é o sujeito mais altruísta do mundo, né, maduro, altruísta, é aquele sujeito, né, que parece ser perfeito, né? E aí tem uma parte que é muito importante, né? Ela pensa, né, que o Azuri foi a pessoa que a encontrou e o Sete a pessoa que ela encontrou, né? A Nina está decidida, né, a cumprir com a sua missão, que é casar com o Sete, proteger fortuna, e ela acha efetivamente que vai mudar esse homem. Eu sei que vai aparecer, sempre aparece, né, a gente comentando, seja no Facebook, seja aqui, né, que se cria essa situação de time 7, time Azuri, que são coisas que efetivamente não existem dentro do mangá, né? O mangá não é sobre, pelo menos eu não percebo assim, não é sobre com quem a Nina vai ficar. O mangá é sobre como a Nina vai descobrir, né, quem ela é, sua origem, de onde ela veio e como controlar seus poderes, né, e como ser útil, né, para acabar com uma guerra, né, e a guerra sendo pintada como algo irracional. Nina, ela é incapaz, né, de
de não perdoar, de não tentar resgatar as pessoas. Ela não vai fazer isso só com o Seth. Mas o fato, né, é que nem Seth nem Azuri são perfeitos. O Seth, a gente sabe, né, ele foi construído, né, para criar aquela ideia, né, construído pela autora, né, de que a mocinha será capaz de salvá-lo, e olha como ele está mudando. Mas o Azuri, ele não está sendo totalmente sincero com a Nina, né? Ele se fez coroa-rei, ele derrubou o seu pai, né, do trono, mas há segredos, né, que ele está guardando, e esses segredos eles vão desempenhar um papel trágico lá na frente. Quem viu o primeiro episódio deve lembrar que abre o episódio com a Nina dizendo que vai morrer de novo, né? Essa parte ela vai aparecer lá no volume 11, se não me engano. Ou seja, eu até fiquei, né? Vai aparecer lá no final, como é que vai ser isso? Mas é no volume 11. E esse episódio aqui, esse programa tá ficando longo demais, né? Mas, enfim, né? A Nina, ela fica, né? Ela tá extremamente triste, deprimida, ela quer falar com o Seth, ela não sabe como lidar com os sentimentos em relação a Azuri, porque ela ainda o ama, né? Ela efetivamente o ama, ela em nenhum momento isso vai ser negado. E a Hikame adverte a Nina de que a Nina não deve ir até a torre, né? Ela até tenta, não deixa ela passar, mas aí alguém manda entregar para Anê, né, uma espécie de poção que poderia tranquilizar, né, a princesa, que estava muito angustiada, e Anê dá aquela poção, né, ia botar aquela poção dentro de uma bebida para a Nina, né, até a pessoa que entrega para botar numa bebida açucarada, e quem preparou aquela poção foi o Tolt, né, o príncipe mais jovem, que aí já se mostra, né, na sua vilania, e é um veneno, e Hikame sabe que é um veneno, e Hikame arruma um jeito de Nina conseguir passar para falar com Seth, levando uma travessa de biscoitinhos e uma jarra com 2 taças, onde ela misturou, né, na bebida aquele veneno. E a Nina consegue entrar. E o Seth vai tomar, né, aquela bebida e ele vai ser envenenado. Então, quando a gente termina o episódio 11, Seth está no chão, prostrado, e Hikame aparece aí mostrando sua verdadeira face, tirando uma adaga para matar o Seth. Então é um gancho espetacular, é um episódio que vai ter uma animação com uma qualidade na média melhor, né, que a maioria dos episódios, em que Nina está muito bonita, todo mundo está muito bonito, Azuri está muito bonito, Seth está muito bonito, e é um episódio que nos deixa nesse gancho, né? Seth vai ser morto, não vai ser morto, como a Nina vai reagir, Nina, Hikame será capaz de matar Nina também. E, gente, se terminar o anime no episódio 12, não vai sair disso aí não, vai ficar nisso aí mesmo, né? Porque a história não vai avançar, porque o volume 6 é meio que um volume de transição, ainda que tenha toda essa parte muito bonita, né? Muito dramática, muito quase trágica, né? Dessa rejeição da Nina ao Azuri, né? Desse encontro em que ele espera uma coisa, mas ela já não é mais capaz de lhe oferecer aquilo que ele espera. Esse volume 6 é um volume que não vai desfazer esse nó, o nó vai continuar, né, por mais um pouco. Então, sem uma segunda temporada, o Nina the Starry Bride vai terminar no vazio. Por isso, efetivamente, eu não acredito que não haverá uma segunda temporada. Alguém vai lembrar, né? Mas a Katsuki no Yona, estamos esperando a segunda temporada até hoje. Só que Yona já teve 24 episódios, né? Mais extras que serão depois. Então, a Katsuki no Yona já tem uma primeira temporada com o dobro de tamanho, né? Já tem o dobro de tamanho de Nina the Starry Bride, né? Se tudo correr bem, vai acontecer com Nina o que aconteceu com o Atashi no Shao Asena Kekon, que vai estrear no dia 6 de janeiro, e esta semana saiu a música de encerramento sem os créditos, então limpa, e o character design do encerramento tá belíssimo. Já mudei de assunto,
porque eu vou, né, se eu conseguir, vou estar de férias, vou resenhar cada episódio dessa segunda temporada dessa série, que é uma série muito querida, tem uma playlist sobre ela, né? E, enfim, né? Segunda-feira é o último episódio de Nina e vamos ver como é que essa história, como a história do anime vai fechar, né? Cada capítulo, cada capítulo tem coberto dois capítulos do mangá, então o episódio 12 conclui, né, o volume 6 do mangá, que não é nem metade do mangá, então a gente precisa de mais episódios. E não precisa mais somente de uma temporada, precisa de mais de uma temporada se a ideia é terminar o mangá ou acompanhar o mangá e ver também onde a autora vai parar. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me prolonguei demais, não era a minha intenção. Queria fazer um episódio curtinho, de uns 15 minutos, mas acho que a coisa extrapolou e muito. Se você chegou aqui até o final, né? Vamos lá. E você quer deixar um comentário e não sabe o que comentar? Ah, sim, deixe like, deixe dislike. Se gosta do material, né? Siga o canal, né? Eu fiz o último episódio do ShoujoCast anterior a este. Não foi sobre anime e mangá, foi sobre o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que é um possível competidor, né, no Oscar. E se quiserem, se gostam de cinema, se quiserem, deem uma olhada. Eu gosto de falar de cinema, mas foi o segundo ShoujoCast cinema que eu gravei, porque o outro foi do filme Barbie, que pediram que eu fizesse um programa sobre Barbie, então eu acabei fazendo. Mas assistam o programa, acho que ficou legal, comentei uma série de coisas que talvez mereçam ser ouvidas. Então, se você chegou até aqui, né, por favor, deixe um comentário de engajamento, se não tiver nada o que comentar, né? E qual será o comentário? Deixe o nome do nosso príncipe malvado Toad, né? Que é T-O-A-T, né? Toad. E aí eu vou saber que você chegou até aqui o final. Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.